Foi. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Estamos ao vivo aqui na Casa da Democracia com o pastor Ariovaldo. Seja muito bem-vindo, pastor. A gente vai falar hoje sobre política, religião e a visita que o senhor teve a honra de visitar o ex-presidente hoje na sede da Polícia Federal. Vamos começar falando isso. Primeiramente, se apresente com o nosso pessoal aí. A gente está ao vivo com várias páginas, entre elas Mídia Ninja, Casa da Democracia, Brasil de Fato, Porém.net, tantas outras aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou Ariovaldo Ramos, sou pastor, sou da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que é um movimento nacional de evangélicos que resistem ao golpe de Estado e que reconhecem o presidente Lula como um prisioneiro político e que estão lutando por vê-lo livre e podendo, então, exercer o seu direito eleitoral e concorrer às eleições que a gente espera aconteçam, de fato, neste ano. E tive o privilégio de estar com ele agora, visitando. Foi uma visita bastante proveitosa, enriquecedora, principalmente para mim. Falaram sobre futebol ou não? Pois é, futebol não. Eu acho que nós entramos no espírito brasileiro de não estar dando para a Copa a mesma importância que a gente deu nas outras. Eu acho que eu percebo isso em todo o Brasil. Assim, puxa, que chato. Nessa hora, tudo que a gente queria era poder assistir a Copa com esperança. Agora, sem esperança, não dá para assistir nada direito. E comemorando, né? Você sabe que um amigo claro. meu comentou que os golpistas tiraram até o prazer da gente de torcer, né? Pois Já é coçaram da verdade. camiseta. É verdade. Eu mesmo fiquei todo constrangido com aquilo tudo. Falei, tudo bem. Depois também a seleção ainda não demonstrou a que veio, então vamos aguardar. Não dá para falar muito por enquanto. Pastor, desde o golpe da presidenta Dilma, o senhor a comunidade evangélica já vinha se manifestando, se posicionando contrário a esse golpe que aconteceu. Como que o pastor vê hoje a prisão do Lula sem prova? O senhor acha que criou um precedente para ter novas prisões sem prova, apenas com a convicção ou a perseguição? Bom, a comunidade evangélica, no primeiro momento, foi mais condescendente com o golpe. O nosso movimento foi um movimento que rapidamente reagiu e denunciou que era um golpe. No começo, a gente não era muito bem entendido pelos demais, que achavam que não, que estavam mais ou menos levados por essa narrativa midiática, essa onda de fake news que tomou conta do país, mas gradativamente o nosso movimento foi ganhando cada vez mais adeptos e hoje é, sem dúvida nenhuma, o movimento que mais cresce no Brasil dentre os evangélicos, que é a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, denunciando o golpe e denunciando a perseguição política que principalmente o presidente Lula está sofrendo. Agora, o que acontece agora com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, tem acontecido com os pobres, com os negros, com as mulheres da periferia desde sempre. Gente sendo condenada sem nenhuma prova, sem nenhuma materialidade de crime, presa sem julgamento, preso por causa da sua pele, do seu sexo, da sua postura na vida, preso por ser pobre, jogado na cela, está lá, 40% dos aprisionados não foram julgados ainda, estão na cadeia, não foram julgados. Então, a prisão do Lula, fruto dessa perseguição política e fruto dessa injustiça que desconsidera a presunção da inocência, que não zela pela demonstração via provas do que quer que seja que o acusado esteja enfrentando, ela apenas marca uma realidade que o brasileiro pobre já conhece. Agora,
quando afeta diretamente um homem como Lula, que representa o que ele representa, que representa a ascensão dos pobres, a dignidade que lhes é de direito, que representa o reconhecimento do trabalhador como o grande sujeito da democracia. Então, o que nós estamos assistindo é mais dessa injustiça, mas é o aprofundamento dessa injustiça. Porque, na verdade, a elite brasileira está tentando nos mandar um recado, que é que o nosso lugar é na prisão, que nós não temos direitos, que nós devíamos nos contentar com a escravidão. Por isso, ficar ao lado do Lula agora, tomar posição ao lado dele, é dar um grito a toda a elite brasileira que nós não vamos voltar para a senzala, que a escravidão não vai acontecer de novo no Brasil, e que nós, os pobres, os trabalhadores, as mulheres, os negros, a comunidade LGBT, todo mundo que é de alguma maneira aviltado, vamos reagir. Vamos reagir à injustiça, vamos reagir a esse discricionarismo de juízes que abriram mão da lei em favor da sua convicção, sabe Deus de onde vem esse negócio. Então, é muito importante agora lutar ao lado do Lula, pelo reconhecimento da sua inocência, pelo reconhecimento da injustiça que ele está sofrendo, porque ter essa vitória em relação ao Lula será um marco para todos os pobres, para todos os aviltados, para todos aqueles que hoje não têm mais esperança de ver a sua causa julgada. Mudando agora, assim, um pouco no assunto, o procurador Deltan Dallagnol, eu não me lembro qual votação que era, ele fez um jejum e publicou nas redes sociais, também no golpe, na votação do impeachment, muitos deputados, senadores usaram o nome de Deus também para estar votando, dando a explicação que era em nome de Deus. O que o senhor acha dessas manifestações, desses tantos deputados como procuradores, juízes que mais parecem estrelas do que, em vez de fazer investigação, aparece na rede social, vai no tapete vermelho, sai em filme? O que o senhor acha de usar o nome de Deus nesse tipo de coisa, nesse tipo de artimanha? Bom, a questão de usar o nome de Deus, ela tem uma conotação interessante, que é, uma coisa é você dizer que reconhece Deus. Outra coisa é saber se Deus reconhece você. E no caso destes homens, destas pessoas que você citou, Deus não os reconhece. As Escrituras Sagradas não os reconhecem. O Cristo não os reconhece. Não que não os reconheça como seres humanos, mas não os reconhece na sua ação como agente político, porque essa ação que eles fizeram, esse jejum, essa citação do nome de Deus, mais ofendeu a Deus do que falou de Deus. Mais ofendeu ao Cristo do que falou do Cristo. Então, o Cristo não os reconhece e não pode se reconhecer neles nessa ação política, porque nessa ação política eles usaram o Deus da luz para semear as trevas. Eles usaram o Deus da verdade para semear a mentira. Eles usaram o Deus da justiça para semear a injustiça. Então, Deus não os reconhece. E nós também não os reconhecemos. Não reconhecemos neles o direito de usar o nome de Deus e muito menos reconhecemos que eles estejam falando em nome de Deus. Pelo contrário, eles falaram em nome da sua vaidade, do seu egoísmo e do seu apego a todas as benesses e privilégios que a elite brasileira, que é retrógrada, que é subdesenvolvida, que é racista, elegeu como sua bandeira para sobreviver às custas da miséria do povo brasileiro. Então, nós não os reconhecemos porque o Cristo que nós conhecemos é o Cristo do pobre. O Deus que nós conhecemos é o Deus que manda o seu filho para nascer na manjedoura. O Cristo que nós reconhecemos é um Cristo da libertação. Então, nem Cristo os reconhece, nem nós os reconhecemos como cristãos.
Pastor, a onda crescente aí do fascismo, das fake news, dos ataques, hoje em dia é difícil você... Só não vai às vias de fato na internet porque não tem como, né? Mas se dependesse deles, aí era porrada, era briga. Como que o senhor vê o fator Bolsonaro hoje na política? E o Lula é considerado líder nas pesquisas, não é líder nas pesquisas, em todas as pesquisas que saem, ele só aumenta, é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais ele cresce. Como que o senhor vê esse fator Bolsonaro? Que usa o nome de Deus em algumas ocasiões e também é apoiado por suposto pastor, enfim, tem todo esse negócio com Deus ligado junto aí, para dar essa explicação. Pois é, como você disse, nós estamos na onda do fake news. Eu reconheço o Bolsonaro como mais um fake news. Aquilo lá não existe. É mais um factoide qualquer, uma coisa fake qualquer, um personagem inventado à sombra do neonazismo, para conseguir os votos dos incautos, daqueles que não têm a menor ideia do que é o neonazismo, do que é a virulência e a violência do racismo, da misoginia, da homofobia, da porofobia, que é o ódio ao pobre. Então, esse homem, para mim, é o exemplo acabado do que eu chamaria de isto é fake, isto é falso, isto é uma mentira absoluta como projeto político. É um personagem. Agora, qual é o meu medo? O meu medo é que, se nós não denunciarmos isso agora e não conseguirmos deixar isto claro agora, a gente assista o brasileiro incauto, a eleitora incauta, eleger um personagem. E um personagem acaba quando baixa o pano. Acabou, não tem mais nada. Entregar os destinos do país para um projeto fake desse é acabar com o Brasil. Esse desgoverno que assumiu Brasília já está fazendo isso. Se a gente permitir que um personagem como esse seja levado a sério, a ponto de ser sufragado nas eleições, então é a pá de cal no Brasil. É a pá de cal no Brasil. Acabou, o país acabou como nação. Agora, os pastores que apoiam esse fake, essa personagem falsa, esse personagem canastrão, são tão canastrões quanto ele. São tão fakes quanto ele. São tão neonazistas quanto ele. Porque a lógica é muito simples. Se você anda com neonazistas, apoia neonazista, não importa o que você diga de mim, dá licença. Você pode chegar para mim e dizer, não, Ari, sabe o que é, pastor? É que, meu amigo, diga contra quem andas, eu te direi quem és, meu amigo. Vai me dizer que você concorda com esse tipo de fala do tipo, não estupro você porque você não merece? Mulher deve ganhar menos porque engravida. O que é isso? Como é que um camarada que se diz pastora, aceita um discurso desse? Tive 4 filhos, no último dei uma fraquejada, veio uma mulher. O que é isso? Isso é uma coisa, é assintoso, na verdade. Isso é um assinte, isso é o tempo todo um sujeito escarrando na nossa cara. Porque o nome disso é escarro. Isso não é uma declaração, isso não é uma proposta política, isso é um escarro. Como que alguém pode simplesmente aceitar o escarro do outro na sua cara como natural? Então, uma proposta como essa é um escarro na face do Brasil, de uma nação que tem vocação para a justiça, que tem vocação para a igualdade, que tem vocação para a construção de um modelo civilizatório. O que é isso? Agora, o sujeito diz para mim que é pastor,
que é religioso, que crê em Jesus Cristo, que nasceu na manjedoura, que teve de se refugiar no Egito, que foi morto pelo Império Romano, pela exploração, pelo usurpador, pelo opressor. O camarada me dizer que apoia um neonazista ou um discurso neonazista e continuar querendo que eu o saúde como pastor, desculpa, não faz sentido. Não faz sentido. Até porque a fé cristã é a fé que acredita que a igualdade é a base da convivência da humanidade e na humanidade e pró-humanidade. Sem igualdade, você desmancha a unidade humana. E isso não pode acontecer. Pastor, agora falando sobre Lula e Dilma, os programas sociais, tanto do Lula quanto da Dilma, erradicou a fome no Brasil, levou o brasileiro a comer 3 vezes ao dia, e hoje as pessoas voltaram a cozinhar na lenha, já não estão comprando mais de cozinha, o gás de cozinha porque está caro, estão passando fome, a fome está voltando. Como que o senhor, primeiro o senhor, e depois como pastor, e depois as organizações que o senhor faz parte, como que estão vendo isso, esse retrocesso que o Brasil está vivendo pós-golpe? Isso para mim é a situação mais angustiante. Eu trabalhei ao lado do Betinho na ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Fui um dos articuladores desse movimento na cidade de São Paulo. Portanto, desde a década de 90, eu estou envolvido em combater a fome, em erradicar a fome do Brasil. Comecei com o Betinho. Depois, quando o governo Lula aconteceu, eu fui conselheiro no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no programa Fome Zero. Ajudei durante 5 anos nessa luta contra a fome, uma série de projetos. Todo mundo fala do Bolsa Família, eram 54 projetos para erradicar a fome no Brasil, para reconhecer o pequeno agricultor, o agricultor familiar, para garantir plano safra para o pequeno agricultor e para o agricultor familiar que produzisse alimento. Eram 53 projetos de recuperação da nação brasileira, de recuperação de um povo que já estava assistindo o surgimento de uma sub-raça humana por causa da desnutrição. Isso é uma coisa assim, quem viveu isso desde os tempos do Betinho, olha para esse quadro agora, o que sobe dentro de mim é uma angústia profunda. Profunda. Então, eu não consigo entender que alguém olhe para esse quadro e entenda que esse quadro é parte do processo. A fome, a miséria, o preconceito, o racismo, a misoginia, não faz parte de processo nenhum. É o fim de qualquer processo de destruição da humanidade. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, olhar isso agora, ver agora que nós, autossuficientes em energia, temos gente voltando a financiar compra de botijão de gás, a voltar a fazer comida a lenha, e pior, usar o álcool. E o número de queimados nos hospitais aumentou, porque álcool é uma desgraça. Álcool, para você se incendiar, é uma desgraça. Porque o sujeito pensa que está botando fogo na lenha, mas ele está botando fogo no rastro. Então, aquele rastro do álcool vai até onde ele está. E aí ele se queima e o número de queimados nos hospitais aumenta. Como que alguém pode olhar para um negócio desse e achar que isso faz parte de algum processo? Que processo? Isso é a destruição dessa nação. Nós somos autossuficientes. Aí você vê o cara entregando bilhões de barris de petróleo. Toda a nossa autossuficiência em petróleo. Bilhões que iam virar escolas, iam virar saúde, iam virar educação. Então,
o que nós estamos assistindo no Brasil é uma indignidade. É uma indignidade. A fome é a coisa mais aviltante que você pode impor a um outro ser humano. Não existe morte pior do que a morte por inanição. Quem, como eu, já carregou crianças que estão prestes a morrer por inanição, sabe o que é isso. Então, quando eu olho para esse quadro no Brasil e eu vejo alguns energúmenos, porque eu não posso chamá-los de outra forma, achando que está tudo bem? Tudo bem? Eu acho isso uma agressão ao Brasil de tal monta que, na minha perspectiva, essas pessoas que governam o Brasil são culpados de alta traição. E todo mundo que sabe o que isso significa sabe exatamente o que eu estou dizendo. Alta traição. E essa gente tinha de ser tratada à altura do crime que estão cometendo. Não é só o que eles roubaram. E roubam, né? Com a anuência do judiciário. Aparentemente, pelo menos. É o que eles estão fazendo na nação. Isso é alta traição. E eles precisam ser condenados à altura do crime que cometeram contra a nação brasileira e que estão cometendo. Pessoal, agora chegou aqui o momento mais legal, que o pastor vai contar algumas coisas que ele conversou com o presidente, como que foi essa conversa, como que foi esse encontro. Bom, foi muito bom, foi surpreendente até, porque, é claro, eu acompanho o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva desde os tempos do sindicato, eu vi ele fazendo a greve, vi quando eles reagiram à ditadura militar, e eu estava lá olhando e dizendo, caramba, o que está acontecendo aqui? Eram tempos muito duros aqueles, eram anos de chumbo. Então eu venho acompanhando a trajetória dele mais de longe, até que eu me engajei na luta contra a fome, contra a miséria, e aí comecei a acompanhar mais de perto todos os projetos, etc. E, bom, agora eu fui visitar um homem vítima de uma injustiça, condenado à revelia das provas. Não tem prova, mas eu tenho convicção. Eu fico assustado com isso, porque eu sou religioso, eu sou um homem de fé. Eu creio em Deus, eu creio que Deus é trindade, eu sou um homem de fé. Então, gente de fé como eu pode ter convicção. Entendeu? Porque quando eu subo para pregar, eu prego por convicção. Juiz não pode ter convicção. Juiz tem que ter lei. Quem tem convicção sou eu, que sou pastor. Eu falo, irmãos, eu tenho convicção de que estou falando em nome de Deus. É o meu direito, é a minha matéria-prima, é convicção. Agora, a matéria-prima do juiz é a Constituição, é a lei. Não quero saber quais são as convicções dele. Eu quero saber cadê as provas. Cadê a lei? Cadê a materialidade do crime? Não, mas eu tenho convicção, meu filho. Quem tem convicção aqui sou eu. Religioso aqui nessa brincadeira sou eu, não é você. Então, eu fui lá visitar um homem que, sexta-feira, foi mais uma vez injustiçado. O que aconteceu sexta-feira é de dar nojo. Porque você olha para aquilo e diz, isso aqui é uma armação. Isso aqui é uma falcatrua. Isso não é possível. Isso aqui é uma falcatrua. Esse senhor precisa se explicar. Ele tem de se explicar. E esse é o problema nesse país. Os juízes não têm de se explicar. Mas os juízes são os que mais têm de se explicar. O senhor tem de se explicar. Porque o senhor representa aquele que investiga a partir da lei, que julga a partir da lei. O senhor não está no poder. Quem está no poder é a lei. Então o senhor tem de se explicar. Porque eu não sei, alguém botou na cabeça que o juiz é a lei. O juiz não é a lei.
O juiz é aquele que aplica a lei. Quem está no poder é a lei, não é o juiz. É o que Deus fez com Moisés. Moisés acabou de tirar o povo do Egito, libertou os escravos, Deus chamou Moisés e disse, a lei, leva a lei lá. Mas o senhor está me tirando do poder. Exatamente, você não está mais no poder. Quem está no poder é a lei. Porque aí você não cai na tentação da tirania. Quem está no poder é a lei. Até você tem de obedecer à lei. Então, quem está no poder é a lei. O juiz não está no poder. Então, o poder judiciário é um poder de aplicação da verdadeira fonte do poder, que é a lei nascida da vontade do povo. Então, aí eu vou lá ver o homem que sofreu essa tremenda injustiça e encontro um homem cheio de esperança, cheio de força, cheio de fé, me falando de Cristo, de como ele apela ao Cristo, como ele tem, como bom cristão, a figura do Cristo perto dele, e que o Cristo que o inspira. E aí eu vou lá dizer, continue assim, porque nós também somos inspirados pela sua resiliência. Que tem uma biblioteca lá, porque o homem gosta de ler. Não, eu cheguei lá, ele estava com mais livro e um bocado de artigo. Eu falei, puxa, agora eu vou ficar com vergonha. Porque eu leio muito. Mas, então, foi uma conversa extremamente surpreendente. Porque quando você imagina o quadro, o STF dá uma sinalização para o Brasil com a absolvição da senadora de que estava voltando a exercer o seu papel. Foi uma lavada ali, porque achando que a justiça ia ser feita. A gente falou, puxa, voltou, o judiciário voltou. Que até então eu não sabia onde é que estava o judiciário. Voltou, o judiciário voltou. Aí, o próximo passo do judiciário é um homem que usa o seu poder discricionário e não se explica e barra o segmento da justiça. Aí eu vou visitar o camarada que é a maior vítima disso. Embora todo o Brasil seja vítima disso, porque tudo isso é para impedir que nós brasileiros voltemos a ter esperança, mas eu vou ao protagonista maior do problema. E encontro um homem convicto. Convicto da sua inocência e convicto de que a justiça vai ser feita mais cedo ou mais tarde e que toda essa farsa vai ser denunciada. Então, conversamos sobre isso. Aí conversamos sobre tudo. Conversamos sobre as coisas que ele gosta de assistir na TV, as que ele assiste na TV e não entende, como, por exemplo, alguns pastores que ele assiste e não entende como é que eles podem pregar o que pregam. Aí eu falei, eu queria consolar o senhor. Ele falou, como? Eu também não entendo. E olha que eu sou pastor. Eu também não entendo. Então o senhor não está sozinho nisso, não. E foi uma conversa amistosa. Uma coisa que você aprende cruzando com o presidente Lula é admirar a lucidez dele. Você percebe que ele está sempre lúcido. Sempre lúcido. Ele sempre sabe o que está acontecendo e tomando posição a partir do que está acontecendo. Agora, me impressionou, mais uma vez, a insistência dele na sua inocência, na certeza de que a verdade vai triunfar. E, como eu sou cristão, entre os cristãos, entre os milhares de versículos que nós temos, há um que impressiona sempre, que diz, nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Então eu fui lá me solidarizar com ele na sua certeza de que a verdade vai triunfar. Pastor, para a gente encerrar, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Eu falo o nome, o senhor fala uma coisa rápida, pode ser? Um bate-bate, pode ser? Vou tentar, né? Lula. Presidente. Dilma. Injustiçada. Bolsonaro. Fake. Marina Silva. Perdida. Polícia Federal. Desconexa. Brasil. Triste.
Seleção brasileira? Esperança que desvanece. Vigília Lula livre? Resiliência. Bom, para encerrar, Leonardo Boff. Um irmão. É isso aí. Valeu, pessoal. Encerra aqui o programa Democracia em Rede. A gente volta daqui a pouquinho para vocês. Um beijo. Valeu, pastor. Eu que agradeço. Foi legal, não foi?